Bom dia, estamos aqui hoje oferecendo a vocês mais um curso, a qual vai ser apresentado pela equipe da Sherry Williams. Lembrando que a Leroy oferece outros tipos de cursos, que vocês podem estar entrando pelo site da Leroy Merlin, se cadastrando ou indo diretamente ao atendimento ao cliente. Tenham todos um bom curso e boa aprendizagem. Bom dia, hoje a gente vai falar de textura lisa, textura rústica e a textura relevo, que é a design, que é a meio termo, tá? E aplica de baixo para cima, tá? Apertando ela para que ela fixe. Para quem não conhece, esses produtos são a textura rústica. Temos a textura lisa também, que ela é igual uma massa corrida. E a relevo, ela é o meio termo, tá? Ela não tem aquele grão muito grosso, mas porém também não tem aquele grão muito fino, ok? Prontinho. Sem apertar muito, que senão ele sai aqui pelas beiras. Agora você pode riscar ela. Fiz da massa aqui. Entendeu? Ele tá por cima da textura. Tratamento da parede. A parede, quando vai receber a textura, ela pode estar pintada amaciada com a massa corrida, também pode sair também do reboco cru também. O ideal é o que? Tá aplicando o fundo preparador ou selador acrílico, tá? Para poder estar dando flexibilidade na textura na hora da aplicação. Caso contrário, não esteja passando esses produtos e passando a textura direto, o que acontece? Pode ser que a textura ela só cole na parede. Então, qualquer interferência lá, soltar um pedacinho, ela descola e se você puxar, ela começa a descolar. Vou mostrar para vocês as ferramentas de aplicação da textura rústica, tá? Ela tem que ser aplicada com espátula e desempenadeira de aço. Isso é para aplicar ela. Quando se aplica a textura rústica, tem que dar um tempinho para ela pontilhar. Quando ela pontilhar aqueles grãos delas, é porque ela está pronta para receber o efeito, que é com a desempenadeira de plástico. Na verdade, os próprios grãos dela dão o efeito dela, tá? Vocês só passam ela espalhando os grãos. Se você passar reto, ela vai sair assim, reta. Se você passar de lado, ela fica de lado, tá? Se você fazer cruzado, a gente tem aqui ó, atrás, tá? E ela é feita de textura. E vocês podem ver que ela é cruzada, essa daí. É a mesma massa, tá? É a rústica. Esse produto é da Sherry Williams, o nome dela é Textura Art e tá escrito riscado, tá? O ideal, sempre um pano úmido dando uma limpada, tá? Depois do tratamento dela, se ela já foi aplicado. Nunca aplicar por cima de sujeira e nem sem aplicar os fundos que foram pedidos. Sempre que pegar a textura, mistura os grãos delas, que isso vai facilitar para vocês a aplicação. Colocar a textura dessa forma, apoiando ela na desempenadeira de aço, onde ela vai ter uma estabilidade, tá? Eu dou a dica, faça de baixo para cima, tá? Sempre é melhor. Porque ela cai menos, tá? Essa é a forma que ela vai se formando na sua parede, tá? Ela é uma das texturas mais grossas, tem pessoas que acham que ela é mais difícil, mas ela serve muito para a área externa, tá, gente? Para aplicar ela na área externa é muito bom, tá? Ela não resolve problemas de mofo, tem muitos clientes que chegam na gente e acham que resolve problemas de mofo. Porque o mofo, ele não vem, o problema às vezes não parte só de dentro, ele parte de fora da casa, infiltração, entendeu? Tá correndo ar. A princípio, a textura vai resolver, mas futuramente o problema pode voltar, aí a culpa não é do produto, da textura. Quando você começa a aplicar a textura, você mesmo já começa a perceber que ela mesmo, os grãos dela mesmo já começam a riscar ela. Entendeu? Tá bem aplicado por ela. Isso, volta ela, tenta pegar mais um pouco.
Não ela totalmente deitada, ela tem que estar um pouco inclinada. Isso. Só quando você estiver finalizando, aí você encosta ela para ela poder grudar toda. O que eu fiz agora? Tirei um pouco do excesso, para ela ficar tudo da mesma altura. E se uma parte ficar mais alta que a outra, na hora de riscar atrapalha um pouco. A textura rústica, ela tem tipo de uma areinha. Quando você aplica, ela fica deitada. Mas se você esperar um pouquinho, você vê ela vai pontilhar os grãos. Ele começa a pontilhar, então porque pode receber a desempenadeira de plástico. Eu costumo misturar os grãos, porque quanto mais você espalha os grãos, mais fácil vai ser para você riscar. Eu costumo fazer isso, fica a dica para você. Assim, depende muito do tempo, né? O tempo caloroso ele vai ajudar mais que ela pontilha mais rápido. Se você está fazendo num tempo que está úmido, ela possa demorar mais um pouco. Depende da parede que você está aplicando. Se ela esquentar, ela pontilha mais rápido. Mas no máximo assim, você vai passando, 10 minutos você já volta, ela está pontilhada. Você já pode riscar. Primeiro a senhora mistura, sem apertar a parede. Isso. Prontinho. Sem apertar muito, porque senão ele sai aqui pelas beiras. Agora você pode riscar ela, né? Sem colocar força na mão e sem deixar essas beiras pegar aqui na textura, que senão ela mesmo remove ela. Tá bom? Depois na mão isso aqui. Entendeu? Ele tá por cima da textura. Bem leve, né? É, bem leve. Você risca. Se você põe um pouquinho de força, ela risca. Você dá uma olhada para ver se ela risca. Esse já é um efeito, tá? Esse aqui é o efeito bagunçado, tá? Daqui você pode riscar ela reta. Não precisa ter colocar a mão muito pesada, só a espátula e os grãos da textura vai riscar ela. Ela já se forma por inteira, tá? Esse já é outro efeito, esse é o que costumam falar grafiato, mas é a textura riscada, tá? Pode partir para a textura jogo da velha, que é essa textura aqui, ó. Aqui também é um efeito muito bonito para a área interna quanto externa da casa, tá? A textura lisa, ela é igual uma massa corrida. A textura lisa ela pode ser aplicada tanto com a desempenadeira de aço, mas também pode ser aplicada também direto com um rolo. Temos diversos rolos lá em cima de texturas que são com desenho. Hoje eu trouxe um para a gente poder passar aqui para a gente ver, tá? Molhando o rolo na textura e passando. Eu indico mais essa textura lisa para paredes internas, tá, gente? Tem também, como tá aplicando, por exemplo, essa aqui é uma esponjinha que ela tem uma decoração. Só que essa daqui você tem que primeiro aplicar ela com a desempenadeira. Aí você pode tanto rodar ela, como efeito leque. Acho que para a parede interna fica bonito. Nós temos também o efeito espatulado, que é com a própria espátula de aplicação. Tá. Você pode fazer a parede todinha, só com as marcas da espátula. Tem o efeito palma da mão também, que ele é com a mão. Isso aí forma um efeito muito bonito também. A textura lisa, essa que a gente aplicou, a design, que é a relevo, ela é bem parecida com ela. Todo o trabalho que a textura lisa faz, a relevo também faz. Tá bom? Todo o trabalho. O gel ele é um efeito decorativo, né? Tanto que vem escrito nele aqui, ó. Né? Ele é um trabalho onde você mais para interno, para externo ele não tem durabilidade a chuva e sol.
A forma de aplicação dele não precisa ser como uma tinta uniforme. O ideal é que você mela toda a sua parede, tá? Para que ele entre nos riscos de uma forma forte. A cor dele fica dentro dos poros dele, dentro dos riscos, que foi feito pela textura riscada. Por fora não, por fora você pode clarear porque ele é um efeito decorativo. Eu vou mostrar para vocês hoje como que vai ficar. Ideal é 2 pessoas aplicando o gel, porque uma passa e a outra já vem passando pano úmido, dando efeito. Quanto mais força você colocar, mais efeito na parede ele vai dar. Aqui minha mão foi leve, então ele não ficou muito decorativo, tá? Agora se eu colocar uma força um pouquinho a mais na mão, ele vai ficar mais decorativo. Não gostei, passo de novo o gel, na mesma sequência. E a senhora, já dá para aplicar? Aí você pode pegar uma colher e passar ela na ponta da espátula. Isso. E aplica de baixo para cima, tá? Aquela fixa. O ideal é o quê? Tá aplicando o fundo preparador ou o selador acrílico. Sempre um pano úmido dando uma limpada, tá? Sempre que pegar a textura, mistura ela, mistura os grãos delas, que isso vai facilitar para vocês a aplicação. De baixo para cima. É um trabalho onde você, mais para interno. Para externo ele não tem durabilidade a chuva e sol. Mela toda a sua parede. Quanto mais força você colocar, mais efeito na parede ele vai dar. Então é isso aí, esse é mais um curso, tá bom? Muito obrigado, viu gente?